Olha lá, gravando. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de álgebra linear. A gente continuando a falar aqui das matrizes, né, que a gente já começou esse assunto na primeira aula, que foi a aula passada, e a gente estava vendo a questão da notação das matrizes e tal, dos tipos especiais de matrizes, que a gente viu, quadrada, nula, linha, coluna, diagonal, identidade, triangular, simétrica, a notação sempre usar parênteses ou colchetes, né, que é a notação correta. Discutimos a operação de adição, bem fácil, multiplicação por escalar, mais fácil ainda, e a questão da transposição, que é trocar linha por coluna, e quando trocar as linhas por colunas da matriz, né? E quando terminou a aula, a gente estava falando justamente da operação de multiplicação de produto de matrizes, né? Vamos chamar de, para diferenciar aqui desse multiplicação por escalar, que é um número vezes a matriz, vamos chamar aqui de produto de matrizes, tá? Multiplicação de uma matriz por outra matriz. Produto de matrizes. Tá lá. A gente fechou a outra aula quando a gente estava falando desse assunto, então eu vou retomar aqui. Tá aqui, ó, ele chama de multiplicação de matrizes, ou produto de matrizes. Aqui, produto de duas matrizes, tá? Eu coloquei ali produto de matriz, é a mesma coisa que multiplicação de matriz. Então, na aula passada a gente já discutiu esse exemplo aqui, onde ele coloca essa matrizinha aqui que representa as vitaminas em cada alimento e depois a quantidade de alimento que um indivíduo comeu, né, ingeriu. E aí você fazendo, ele sugere, isso aqui não é uma demonstração, nenhuma definição, ele está sugerindo como que a gente poderia definir a multiplicação de matrizes, né? Quer dizer, se eu tenho essa tabela aqui de quantidade de vitamina A no alimento 1 no 2, quantidade de vitamina B, alimento 1 e 2, quantidade de vitamina C, alimento 1 e 2, e eu tenho outra tabelinha que é o tanto que eu ingeri de cada alimento, poderia ter um jeito de multiplicar as duas tabelas e eu já sei o total de vitamina que eu ingeri. Né? E seria, se você for olhar aqui para o jeito que ele desenhou, seria justamente fazer essa linha vezes essa coluna. 5 vezes 4 mais 2 vezes 5. 20 mais 10 dá 30 vitaminas A. Linha vezes coluna, vai dar o tanto de vitamina B. 5 vezes 0 mais 2 vezes 1. 0 mais 2 dá 2 vitaminas C. Então, isso aqui está sugerindo para a gente que a multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. É como se fosse um produto escalar, lembrando um pouco lá de VGA, como se você estivesse fazendo o produto escalar de um vetor aqui, que é uma linha da matriz, por outro vetor aqui, que é uma coluna. O produto escalar é exatamente assim, você vai multiplicando as coordenadas e somando tudo, né? O produto escalar quando você está com os vetores escritos em relação a uma base ortonormal, né? Que fique bem claro. Então aqui ele dá um outro exemplinho, se você já sabe o tanto de vitamina que você ingeriu, 30 da A, 15 da B, 2 da C, e você sabe o preço que tem cada vitamina, como se tivesse um preço, né? R$1,50, R$1,50, R$3, R$5, vamos supor, por exemplo, e você quer saber o preço total daquele alimento, supondo que o preço fosse dado pela quantidade de vitamina apenas, né? Você também faria aqui essa multiplicação de linha por coluna, você teria o preço total. Tá? Então, quer dizer, esses exemplos que a gente trabalhou anteriormente, eles mostram, eles esboçam, eles sugerem a definição de multiplicação de matriz. Né? Então, ele até está chamando a atenção aqui. Ó. A gente multiplicou uma matriz no primeiro exemplo ali, uma matriz 1 por 2, né, uma matriz linha, por essa matriz aqui que é 2 por 3. Então, você percebe que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado foi uma matriz 1 por 3. Então, você tem que checar, para fazer a multiplicação, você tem que checar se esses dois numerinhos aqui são iguais, os números de dentro aqui, número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, e o resultado vai sair na ordem de fora aqui, 1 por 3. É uma regrinha prática, se você quiser. No segundo exemplo, foi 1 por 3, 3 por 1. Então, 3 é igual a 3, colunas da primeira igual a linhas da segunda, e o resultado foi 1 por 1. Foi só esse número 100 aqui. Tá? Claro que se você está definindo a multiplicação de matrizes, como a gente define em matemática, em álgebra linear, como essa, fazer linha vezes coluna, evidentemente, para dar certo, você tem que ter o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Senão, na hora que você for fazer a multiplicação, vai ficar sobrando um número aqui. Por exemplo, se tiver um número a mais aqui,
Aí como é que você vai pegar 4 números e multiplicar por 3? Vai ficar 1 sobrando, não vai dar para fazer a multiplicação, né? Então essa regra é importantíssima, né? Olha lá, uma matriz 2 por 3, multiplicando uma matriz 3 por 2. Dá para multiplicar? Dá. Número de colunas, que é 3, é igual ao número de linhas, que é 3. O resultado vai ser 2 por 2. Tá? Ele não chegou a escrever aqui, mas o resultado... Ah, não, escreveu sim, aqui embaixo. Ele colocou aqui o resultado. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Tá? 2 por 2 é o resultado da multiplicação. Cada elemento é aquele produto escalar de linha por coluna. Bom, aí vamos colocar na lousa já a definição aqui formal certinha, né, da multiplicação por matriz. Então imagina só que você tenha duas matrizes, Azão, AIJ, e Bzão, BRS, e você queira multiplicar uma pela outra, fazer o produto A vezes B. Então, primeira coisa que você tem que notar, olha lá, número de colunas da primeira N é igual ao mesmo N, número de linhas da segunda. Você vê que ele já colocou a mesma letra aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver se o pessoal está acompanhando aí. Vocês estão acompanhando essa aula aí? Vocês estão conseguindo ouvir, acompanhar tudo? Não? O pessoal está meio puto. Deixa eu ver aqui. Sim, Milena e o pessoal reagindo, Camila Budic, William Carneiro, Isabela Bratti, pô, valeu, obrigado. Guilherme Carrasco, Mauro Celso, obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Então, pessoal, produto de matrizes ou multiplicação de matrizes. Sejam duas matrizes que eu quero multiplicar, matrizes, aí vou colocar aqui a mesma letra que ele colocou lá. Azão igual, composta dos elementos Azinho e J, e de ordem M por N, e uma matriz B, composta dos elementinhos B e J, mas aí, como ele vai fazer esse somatório aqui, ele já pegou letra RS para diferenciar do IJ, mas é linha coluna do mesmo jeito, tá? BRS de ordem N por P. Então você já percebe que número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda dá para multiplicar. Então ele diz o seguinte, a hora que eu fizer o produto, o resultado vai ser uma matriz C, cujos elementos são Czinho, UV, né? Então, o produto da matriz A pela matriz B, já que dá para multiplicar, isso aqui é importantíssimo o cara checar, tem vezes que não dá para fazer a multiplicação, se isso aqui não for respeitado, né? O produto delas eu vou chamar de uma matriz C, maiúsculo, que é igual Czinho, cada elemento é um Czinho UV, e aí a ordem vai ser M por P. M por P. Ponto final. E aí a grande questão é a seguinte, como determinar esses elementinhos Czinhos do produto de matrizes? Então, a gente já pegou o jeito aqui de como é que faz. Eu faço linha vezes coluna, sim. Mas como que a gente pode escrever isso formalmente, matematicamente, né? Você não vai responder numa prova assim, se você estivesse fazendo um concurso e pedisse para você explicar isso aqui, faz linha vezes coluna. Você não vai escrever assim, você vai escrever esses somatórios. Fala, olha, um determinado elemento CUV, ele é fruto desse produto escalar aqui, da linha de A de uma determinada linha de A por uma determinada coluna de B, né? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês antes de escrever aquela fórmula, porque muita gente tem dificuldade de entender aquela fórmula, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você pegasse aqui a matriz A, vou dar um exemplo como aquele que ele escreveu ali, 2 por 3, 3 por 2. Então, vamos supor que você pegasse a matriz A, matriz A, vamos ver aqui, 1, 0, menos 1, 2, 3, 1. E a matriz B, igual, matriz B, igual, aí vamos colocar aqui, 1, 2, 1, 0, 1, menos 2, tá? Tá lá, eu tirei da minha cabeça aqui esse exemplo. Então, você quer obter a matriz C, que é o produto de A por B. Então, vamos escrever aqui embaixo, né? A matriz C seria igual a A vezes B.
Dá para fazer? Bom, essa aqui é 2 por 3, essa aqui é 3 por 2. Então, você vê 3 e 3. Então, dá para fazer. Perfeito. Né? E o resultado vai ser 2 por 2. Então, o que a gente percebe? Esse primeiro aqui, primeiro elemento, ele é primeira linha vezes primeira coluna. Então, ficaria A11 vezes o B11. Olha lá, deixa eu escrever aqui assim. A11 vezes B11 mais A12 vezes B21. A12 vezes B21. E para fechar, A13 vezes B31. A13 vezes B31. Pronto, você fez aqui o primeiro elemento. Esse seria o C11, que eu deveria ter escrito aqui. Deixa eu escrever aqui, calma aí. C11, rapidinho aqui. Quer dizer, essa matriz C vai ser C11, C11, C12, C21, C22. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, aí conforme eu estava escrevendo ali, quem vai ser o C11? É só você olhar aqui, ó, C11, então 11, primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar A11 vezes B11, mais A12, B21, mais A13, B31. A13, B31. Agora, o elemento C12, ele já vai ser primeira linha vezes segunda coluna. Então vai ficar primeira linha A11 vezes aí segunda coluna B12, B12 mais A12 vezes B22, A12 vezes B22 mais, para fechar, A13 vezes B23, A13 vezes B23. Eu estou fazendo isso aqui para você ver da onde ele tirou essa generalização aqui, esse somatório. Foi justamente de olhar esses elementos aqui do produto de matrizes, como que eles são formados, né? C21, segunda linha, vezes primeira coluna. Então vai ficar A21 vezes B11, A21, B21, depois A22, não, desculpa, A21 vezes B11. Peraí, fiz uma confusão aqui. A21 vezes B11, que é o primeiro aqui. Depois A22, B21, mais A22, B21, mais A23, B31. A23, B31. Pronto, fez o elemento 2,1. E o elemento 2,2, já está dito aqui, 2,2 é segunda linha, segunda coluna. A21, B12, A21, B12, A22, B22, A22, B22 e A23, B32. A23, B32. Então, claro, na prática aqui do exemplo que eu dei, como é que ficaria isso aqui? Isso aqui ficaria, isso aqui é a mesma coisa que essa matriz, no nosso caso específico aqui, 1, 2, 0, 3, menos 1, 1, vezes a outra matriz que eu escrevi, que é 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, menos 2, 0, 1, menos 2, que vai ficar, a gente fazendo as contas aqui do jeito que eu falei, vai formar aqui uma matriz 2 por 2, que é essa aqui, que vai ficar 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais menos 1 vezes 1. Então deu 1, 0, menos 1. Total somado, 0. 0, 0, menos 1 vezes menos 2. 2. Certo? 2, 6, 2 mais 6 dá 8, mais 1 dá 9. E aqui 0, 3, menos 2, deu 1. Tá certo? Então, quer dizer, cada um desses números aqui é um Czinho desses. E cada Czinho desses foi obtido fazendo essa conta. Então, qual é a conclusão que ele chega? Vou escrever em amarelo aqui. A conclusão que ele chega é essa aqui, ó. Qualquer elemento CUV vai ser dado por, e aí você pode checar ali, ó.
CUV, pode ser C11, C12, C21, C22, qualquer um desses, é dado por um somatório, e realmente você está vendo que é uma soma. E essa soma tem quantos termos? Repara que ela tem 3 termos, porque justamente aqui era 2 por 3, e aqui é 3 por 2, e o número 3 é esse que foi igual nas duas, que é o número de colunas da primeira, número de linhas da segunda. Então teve 3 termos aqui, que são as 3 colunas multiplicando as 3 linhas. Né? Então o somatório vai... Aí a gente tem que usar uma variável, né? Ele colocou ali a letra K, usar um índice aqui para o somatório, K igual a 1 até... Seria 3 aqui no nosso caso. Né? Seria 3. Mas se a gente for fazer genérico, poderia ser N, né? Não precisa ser 3, pode ser qualquer número N. E você, olha só, se você está no elemento UV, quais são os elementos que você multiplica? UK, KV. AUK, BKV. Então, por exemplo, é melhor, em vez de eu escrever genérico, eu escrever primeiro um específico aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui o elemento 21. C21. Ele foi igual. Deixa eu escrever aberto aqui. Ó. O C21 ele foi esse aqui, né? A21 vezes B11 mais, ó, repara que é 1 aqui e 1 aqui, certo? Depois 2 e 2. Depois 3 e 3. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. 21 B1, 22 B21 mais, somatório, mais A22 B21. Então, quer dizer, nesse primeiro aqui, 21 B1. 2, 1, que é esse, vezes o 1, 1, que é esse. Depois 2, 2, que é esse, B21, que é esse. Depois 2, 3, que é esse, vezes 3, 1, que é esse, certinho. Mais A23, B31, mais A23, B31. Então, se você for escrever essa mesma coisa com um somatório, vai ficar somatório de K igual a 1, K igual a 1 até N, no caso até 3 aqui nesse nosso exemplo, né? A2K, A2K, B1, BK1, K1, K1, BK1. Isso aqui te deu o elemento 2, 1. Aqui o 2 e aqui o 1. Tá certo? Então, agora sim, vamos generalizar. Generalizando para um produto qualquer de matrizes e para um elementinho C qualquer. Um elementinho C qualquer, UV, vai ser dado por... Né? Aí como é que você... Aqui, em vez de começar no 2, você começa no U. Então, ficaria A, U1, B1, V. Aqui era 1, eu coloquei 1 aqui no final, mas agora é V. Então, vai ficar B, U, B1, V. Mais, aí esse foi com 1, o próximo é com 2. A, U2, B2V. Mais, aí vai reticências, até quando? Essa aqui é um exemplo genérico, então vai até N. A, U, N, B, N, V. A, U, N, B, N, V. Ah, vamos escrever na linguagem de somatório. Aí fica aquilo que escreveu ali o livro. C, U, V, igual somatório de K igual a 1, 2, 3, 4 até N, K igual a 1 até N, A, U, K, B, K, V. Fechou. Essa aqui é a fórmula. Por que ela é a fórmula do produto de matriz? Porque essa fórmula, ela está te descrevendo como ficam todos os elementinhos C do produto de matriz. Tá? Lembrando que a matriz C, ela é igual a vezes B. Tá certo? Composta desses elementinhos aqui, CUV. CUV. E de ordem M por P. Tá lá. Bom, ok.
expliquei o melhor que eu podia aqui. Bom, algumas observações sobre o produto de matrizes. Só podemos efetuar o produto de matrizes AMN, uma matriz AMN por uma matriz BLP, se o número de colunas da primeira N for igual ao número de linhas da segunda L. Já falei isso bastante, tá? E o resultado vai ser, quer dizer, você checa se N é igual a L, dá para multiplicar, não é, não dá. Ah, é igual, N igual a L. Qual vai ser o formato, a ordem da matriz que vai ser o resultado do produto? Vai ser M por P. M por P. O elemento C e J da iésima linha, jésima coluna, por exemplo, esse elemento aqui, 2, 1, que a gente pegou, está na segunda linha e na segunda linha, primeira coluna, que aqui no nosso caso deu 9, esse elemento C21, ele veio da onde? Ele veio da segunda linha vezes primeira coluna. 2 mais 6 mais 1. Tá? Então, o que acontece? É o que ele está dizendo aqui. O elemento C e J da iésima linha, jésima coluna, da matriz produto, do resultado, é obtido multiplicando-se a iésima linha da primeira matriz pela jésima coluna da segunda matriz. O que significa esse multiplicar linha por coluna? Você multiplica os elementos correspondentes e soma tudo. Exatamente essa continha que ele está fazendo aqui nos exemplos. Exemplo muito tranquilo, eu deixo para você ler depois, eu já fiz exemplo ali na lousa também, tá? Então ele está pegando várias situações aí, ó. 4 por 2, 2 por 3. Então, 2 é igual a 2, dá para multiplicar, o resultado vai ser 4 por 3. Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Deu a primeira linha aqui. Aí você faz a mesma coisa para a segunda linha. Tá? A segunda linha aqui, até chegar na quarta. Tá? Bom, tem uma coisa interessante que ele vai comentar, que é assim, as propriedades do produto de matriz. Não se esqueçam também daquele, a gente vai ver isso melhor mais para frente, olha lá. Professor, cheguei atrasado, mas estou aqui. Professor, já ouviu falar do Jamboard? Já ouvi, depois a gente conversa sobre isso. Eu já estive adiantando para vocês que essas matrizes, elas representam funções. Então, uma coisa que a gente vai ver mais para frente, eu vou trazer aqui para vocês, quando a gente estiver estudando essas funções, que se chamam transformações lineares, e essas transformações lineares vão ser representadas por matrizes, a gente vai ver que essas operações com matrizes vão significar alguma coisa para essas funções. Né? Por exemplo, a adição de matrizes ali. É como se eu estivesse pegando uma função f e somando com uma função g. Então eu pego e multiplico e somo as duas matrizes das funções. Né? Por exemplo, f de x igual a x, se fosse cálculo 1, f de x igual a x, g de x igual a seno de x. Aí você soma f com g, dá uma terceira função, que não é nem o x nem o seno de x, é x mais seno de x. Somou as duas. Né? Mas existe também lá no cálculo 1 a operação de função composta, composição de funções. F bola g, por exemplo, f é a raiz quadrada de x e g é seno de x. Então o que é f composta de g? É raiz quadrada de seno de x. Uma função entra dentro da outra. Né? Uma fica composta da outra. Então, aqui no caso de álgebra linear, onde as funções são representadas por matrizes, eu posso fazer a composta de uma função pela outra, uma transformação linear f composta com outra transformação linear g? Pode. E como que vai ficar a matriz dessa função composta? A função f é representada por uma matriz, a função g é representada por outra matriz. E a composta? F bola G, pois a composta é justamente o produto das matrizes. Então nunca perca de vista, e a gente vai voltar a isso mais para frente, de que essa multiplicação de matrizes é, no fundo, fazer função composta. F bola G, como a gente... Fogg, Goff, não sei se vocês lembram disso no curso de cálculo, que até tem a regra da cadeia, que é para você fazer a derivada da função composta, né? Mas isso a gente não vai entrar aqui, porque aqui não é curso de cálculo. Eu estou só lembrando vocês, né? Então, essa multiplicação de matrizes, esse produto de matrizes, ele está relacionado com a ideia de fazer função composta, de composição de funções, tá certo? Bom, aí vem as propriedades aqui do produto de matrizes.
Então, olha só, vamos discutir essas propriedades aqui, que elas são muito interessantes. Vamos colocar aqui. Propriedades. Propriedades. Então, olha só quantas propriedades ele vai destacar aqui. A primeira propriedade, importantíssima, esse exemplo, inclusive, vai ajudar a gente nos exercícios, quando a gente for discutir alguns exercícios daqui a pouco, né? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui, olha, você veja só, a gente viu antes a adição de matrizes, né? Que envolvia duas matrizes também, porque as outras duas operações que a gente viu, multiplicação por escalar e transposição, envolvia uma matriz só. Um número vezes matriz, ou matriz que você troca linha por coluna. Então envolve uma matriz só na operação, né, de multiplicação por escalar e de transposição. Mas na adição de matrizes, envolvia duas matrizes, A mais B. E era comutativa. Está lá na primeira propriedade, comutativa. A adição de matrizes é comutativa. Então, A mais B é sempre igual a B mais A. Agora, olha só. Aqui é o produto. O produto, A vezes B, em geral, não é igual a B vezes A. Pode ser que dê igual, mas pode ser que dê diferente. Então, não dá para a gente dizer que o produto de matriz seja comutativo. Ele não tem a propriedade comutativa. Para uma operação, para ter a propriedade comutativa, toda vez, em todos os casos, dá para você trocar, dá para você comutar. Então, teria que ser sempre A vezes B igual a B vezes A. Aí a multiplicação seria comutativa, como é a multiplicação dos números reais e dos números complexos também. Porém, a multiplicação das matrizes, nem sempre a B vai ser igual a BA. Então, não é comutativa. Ele dá até um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui. Primeira propriedade, na verdade, é uma não propriedade, né? Não é comutativa. Produto de matrizes não é comutativo. Então, ou como não produto de matrizes, deixa eu escrever de um jeito melhor. Isso aqui é melhor eu usar a palavra multiplicação. Multiplicação de matrizes, porque o produto já é o resultado, né, da multiplicação. Multiplicação de matrizes, aí fica correta a frase. Não é comutativa. Tá lá. Então, quer dizer, o que isso significa? Que nunca a B vai ser igual a BA? Não. Tem vezes que é igual, sim. Tá? Mas muitas vezes não vai ser diferente. Então, isto é, muitas vezes, o AB, o produto AB, quando é possível fazer os dois, porque às vezes nem é possível fazer, às vezes dá para fazer AB, mas não dá para fazer BA, né? Por exemplo, aqui a gente fez A vezes B, certo? Porque 2 é igual a 2. Mas se você estivesse fazendo B vezes A, já não daria, porque 2 não é igual a 3. Tá? Então, às vezes nem dá para fazer o BA, mas muitas vezes, quando dá para fazer, dá diferente ainda por cima o resultado. Muitas vezes o AB é diferente de BA. E aí ele dá esse exemplo, que eu nem vou copiar na lousa, porque está bem feitinho aqui. Olha só, ele escreveu uma matriz A, escreveu uma matriz B. E aí ele diz, as duas são 3 por 3, então dá para você, nesse caso dá para fazer AB e dá para fazer BA, e o resultado dos dois vai ser 3 por 3. Só que quando você faz AB, olha só o que acontece. 1 vezes 1, então eu vou fazer a conta aqui de cabeça, né? A primeira linha aqui seria a primeira linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna, primeira linha vezes a terceira coluna, para dar a primeira linha. Então olha só, 1
menos 2, mais 1. 0. 2 menos 4, mais 2. 2 menos 4, mais 2, 0. 3 menos 6, mais 3. 0. Tudo 0 na primeira linha. E a mesma coisa vai se repetir na segunda e na terceira. Menos 3 mais 4 dá 1, menos 1, 0. Menos 6 mais 8 dá 2, menos 2 dá 0. Menos 9 mais 12 sobra 3, menos 3 dá 0. Segunda linha deu toda 0. E se você multiplicar aqui a terceira linha pelas colunas, vai dar 0 também. Menos 2, 2, 0. Menos 4, 4, 0. Menos 6, 6, 0. 0, 0, 0. Quer dizer, A vezes B deu matriz nula. Agora, se eu faço B vezes A, não tem nada a ver com nula. Tá certo? Olha, aqui está o resultado. Aí deixo para vocês como exercício, escrever no caderno B vezes A, fazer a conta e confirmar esse resultado. Esse exemplo é excelente porque ele mostra que você pode ter a multiplicação de duas matrizes dando matriz nula, que foi o caso aqui, A vezes B deu nula, mas nem a primeira nem a segunda são matrizes nulas. Lembra que no caso dos números reais, isso nunca acontece. Sempre que eu tenho um numerinho A vezes um numerinho B deu 0, numerinho real, é certeza que ou o A ou o B é 0. Tá certo? Não tem como. Agora, no caso de matrizes, tem como. Dá para você fazer A vezes B, dá o 0 das matrizes, que é a matriz nula, e nem o A era matriz nula, nem o B era matriz nula. Tá certo? Então, outra coisa importante, vamos colocar isso aqui como uma observação, aqui do exemplo da propriedade 1. Observação. Aí, só que eu vou criar o meu próprio exemplo aqui, ó. Eu vou colocar assim, 1, 0, 0, 0. É uma matriz diferente de nula. Matriz A diferente de O, de matriz nula. Vezes a matriz B. Aí eu vou colocar a matriz B assim, 0, 0, 0, 0, 1. Matriz B também é diferente de nula. A hora que você multiplica as duas, isso aqui que eu estou fazendo é o produto das duas, né? Que é igual a AB, é o produto das duas, que vai dar, aí vamos fazer a conta aqui, 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0. 0, 0, 0 e 0. Então, que é igual matriz nula. Então, confirmando aquilo que ele está comentando ali. É possível você ter o produto de duas matrizes da matriz nula, sem que nenhuma das duas seja nula. Tá? Essa é uma coisa importante também aí que está observada. Segunda propriedade, vamos dar uma olhada aqui. O que ele diz? Segunda propriedade, quando eu multiplico uma matriz pela identidade, tanto faz se pela direita ou pela esquerda, a identidade é o elemento neutro do produto de matrizes. A vezes I da A ou I vezes A da A. Tá? Claro, só para mexer com a cabeça de vocês, eu vou pegar uma matriz A que não seja quadrada. Você pode depois testar com a matriz quadrada em casa por você mesmo. Mas vamos pegar uma matriz que não é quadrada. Vamos pegar, por exemplo, uma matriz 2 por 3. Deixa eu pegar uma aqui. Essa aqui está ótima. Vamos pegar essa. 2, 4, 5, 1, 2, 3. Então, primeiro deixa eu escrever a propriedade, né? I vezes A é igual a vezes I, que aí você precisa ver que, se eu pegar uma matriz que não é quadrada, como eu vou pegar agora, a identidade que você multiplica pela esquerda tem que ser diferente da que você multiplica pela direita, né? Para dar certo. Vamos ver. I vezes A igual a vezes I, que é igual a A. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pega aqui a matriz, vamos pegar essa que ele tinha escrito aqui. 2, 4, 5, 1, 2, 3. 2, 4, 5, 1, 2, 3. Deixa eu colocar aqui. 2, 4, 5, 1, 2, 3. Tá lá. Essa aqui vai fazer o papel de minha matriz A, é uma matriz 3 por 2.
Tá? Então, será que eu consigo provar que IA é igual a A? Consegue, só que qual tem que ser? Vamos ver quem responde para mim. Se eu quero fazer I vezes A, qual que é a ordem da matriz identidade que eu tenho que multiplicar aqui por A pela esquerda? Vamos ver quem consegue responder para mim. Qual é a ordem ali da matriz identidade que eu vou ter que colocar? Acho que ninguém está prestando atenção. A minha A é 3 por 2. Eu vou multiplicar por uma identidade aqui pela esquerda, né? Quanto tem que ser a identidade? Qual que tem que ser a ordem dela? Então vamos lá, qual tem que ser a ordem da identidade? William, já que você está aí. Ninguém está nem ligando. Isso é que é terrível. Camila Budic, a matriz identidade é sempre uma matriz quadrada. Tá? Então não existe matriz identidade 2 por 3. Ela tem que ser sempre uma matriz quadrada. Se eu vou multiplicar identidade vezes A, e a A é essa 3 por 2 aqui, quanto tem que ser a identidade do lado de cá para dar certo a multiplicação? 2 por 2? William, 3 por 3. E agora? Acho que o William está certo, né? Porque o número de linhas tem que ser igual ao número número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O número de linhas aqui é 3. Então, o número de colunas tem que ser 3. Então, tem que ser uma identidade 3 por 3. Ó, ninguém ligou para a minha pergunta, só a Camila e o William. E acho que só o William acertou. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa matriz identidade multiplica essa matriz A aqui. Aí o que acontece? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3. Aí aqui você faz a conta? Faz. 1 vezes 2, mais 0 vezes 4, mais 0 vezes 5. Ó, aqui é 3 por 3, aqui é 3 por 2. Dá para multiplicar? Dá, porque 3 é igual a 3. O resultado vai dar quanto? 3 por 2. 3 por 2. E quanto que vai dar esse resultado? Aí tem que fazer a conta. Aí tem que fazer a conta. 1 vezes 2, 0, 0. 2. 1 vezes 1, 0, 0. 1. 0, 4, 0. 0, 2, 0. Você vê que está saindo igual. 0, 0, 5. 0, 0, 3. Olha aí, então deu IA, que é esse negócio aqui, deu igual a A, que era a matriz original que a gente tinha. Agora, se eu for calcular o A vezes I, agora eu quero colocar a matriz de identidade aqui no lado direito. Então, a minha matriz é A é 2, 4, 5, 1, 2, 3. 2, 4, 5, 1, 2, 3. Aqui. Agora eu quero fazer A e 2, 4, 5, 1, 2, 3. E aqui eu vou multiplicar por uma identidade I. Qual que é a identidade que eu tenho que colocar aqui? É de novo uma 3 por 3? Note que aqui é 3 por 2. A primeira deitada tem que ser da mesma altura da segunda em pé. Tamo junto, Camila. Partiu passar de AL. Agora aqui, ó, Camila, qual que é a matriz de identidade que eu tenho que colocar aqui? Agora vai ser 2 por 2, né? Aê, perfeito, ela tá certa. Eu tinha trocado. Aqui agora é 2 por 2, então como é que ela vai ser? 1, 0, 0, 1. E aí como é que vai ficar essa conta de A vezes I? Linha vezes coluna. Aqui é 3 por 2. Aqui é 2 por 2. Então, deu igual aqui o número interno, dá para fazer a multiplicação, o resultado vai ser 3 por 2. Tá? Então, já vou colocar aqui uma 3 por 2. E aí, resultado, 2 vezes 0. 2 vezes 1, que é 2, mais 1 vezes 0, que é 0. 2 vezes 0, mais 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 1, mais 2 vezes 0, dá 4.
4 vezes 0 mais 2 vezes 1, dá 2. 5, 0, 0, 3. 5 mais 0 é 5, 0 mais 3 é 3. Então, deu uma matrizinha igual à original, certo? 2, 4, 5, 1, 2, 3. Deixa eu só escrever melhor aqui. 2, 4, 5, 1, 2, 3. Tá lá, ponto final. Bom, próxima propriedade. Essa propriedade aqui é a distributividade à esquerda e à direita, tá certo? Então, sempre que você multiplica pela esquerda uma matriz, multiplicando uma soma de matrizes, é possível distribuir. E se você multiplica pela direita, você vê que é separado, né? Essa questão de, em primeiro lugar, você nem sabe se com as mesmas matrizes aqui, A, B, C, você nem sabe se dá para multiplicar, né? Às vezes você pega aqui uma matriz A que consegue multiplicar pela esquerda, o B mais C, e aí vale a distributiva. Mas se você tentasse pegar esse mesmo A aqui e multiplicar pela direita, já não daria, não seria possível fazer a multiplicação. Então ele fez questão de separar em duas, distributividade pela esquerda e distributividade pela direita. Ambas valem, tá certo? Então, é difícil fazer a demonstração disso, né? Porque aí, eu não sei, a gente teria que pensar um jeito, fazer uma demonstração genérica, né, que vale para todas as ordens. A gente poderia tentar fazer uma demonstração para a ordem 2, vamos dizer assim, A vezes B mais C igual a AB mais AC. Então, só para a ordem 2 por 2, daria para a gente visualizar essa operação aqui, essa propriedade aqui valendo? Bom, imagina que você tem aqui uma matriz 2 por 2, A11, A12, A21, A22, e você tem aqui uma soma de duas matrizes que tem que ser 2 por 2 também. Então vai ficar a B é B11, B12, B21, B22, mais a C, que é C11, C11, C12, C21, C22. Então, isso aqui que eu acabei de escrever é esse meu A vezes B mais C. Digamos aqui, ó, A vezes B mais C. E eu tenho que desenvolver isso aqui e chegar que isso é a mesma coisa que AB mais AC. Supondo que isso aqui são todos números reais aqui dentro, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é somar essas duas aqui. Aí a de fora aqui continua igual, A11, A12, A21, A22, e essas duas aqui eu somo. Essas duas aqui eu somo. Então vai ficar B11 mais C11, B11 mais C11, B12 mais C12, B21 mais C21, B22 mais C22, B22 mais C22. Beleza. Aí você tem que fazer essa multiplicação aqui, né? Quer dizer, então isso aí vai ser igual. Agora vamos fazer a multiplicação. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Então vai ficar 2 por 2, 2 por 2. O resultado vai ser 2 por 2. Então vai dar uma matrizona aqui 2 por 2, que o primeiro elemento dela é primeira linha vezes primeira coluna. Então vai ficar assim. A11 vezes B11 mais C11 mais A12 vezes esse aqui. A12 vezes B21 mais C21. B21 mais C21. Esse é o primeiro elemento aqui, primeira linha vezes primeira coluna. O outro elemento aqui, primeira linha vezes segunda coluna. Então vai ficar A11 vezes B12 mais C12, B12 mais C12, mais A12, B22 mais C22. A12 vezes B22 mais C22. Fechou a primeira linha. Agora, esse elemento aqui, 2, 1,
Falta o elemento 2, 1 e o elemento 2, 2. O elemento 2, 1, primeira linha, perdão, segunda linha, 2, 1, né? Segunda linha por primeira coluna. Então vai ficar A2, 1 vezes A2, 1 vezes B1, 1 mais C1, 1 mais A2, 2 vezes B2, 1 mais C2, 1. Último elemento, 2, 2, segunda linha por segunda coluna. A2, 1 vezes B1, 2, C1, 2, mais A2, 2 vezes B2, 2 mais C2, 2. Agora, aqui você tem uma matriz só, que é essa aqui que você está vendo, é uma matrizona 2 por 2, e todos esses elementos aqui dentro são números reais. Então, lá nos números reais, existe essa propriedade aqui. Se você tem um númerozinho x, um númerozinho x vezes y mais z, isso é a mesma coisa que xy mais xz, a propriedade distributiva da multiplicação de números reais em relação à adição de números reais. Então, você pode usar livremente essa propriedade aqui, tá certo? Então, agora ficou tranquilo, porque você chega aqui, ó, como é que você pode reescrever aqui esse primeiro elemento? Esse primeiro elemento eu posso distribuir aqui tudo, só que eu já vou fazer uma coisa de malandro. Eu vou distribuir porque eu sei que eu quero chegar nisso aqui. Eu quero chegar em AB mais AC. Então, eu faço a distribuição já para formar o primeiro elemento de AB. Quem seria o primeiro elemento de AB? Seria A11, B11, mais A12, B21. A11, B11, mais A12, B21. Eu já agrupo eles. E depois eu escrevo os elementos com A e C, para já ir formando o AB e o AC que eu preciso. Tá certo? Então vai ficar assim, o AB. Daqui desse primeiro elemento, quem são os caras do AB? A11, B11, mais A12, B21, mais A12, B21. Tá? Mas e os outros elementos? Não, tudo bem, escreve eles também, mas eles já vão formar o AC. Então vai ficar A11, C11, A12, C21. Fechou. E aqui, mesma coisa, quem são os elementos do AB? A11, B12, mais A12, B22. Quem são os elementos do AC? A11, C12, A12, C22. Você vê que tá certinho, ó. A11, C12, tá aqui A11, C12, mais A12, C22. A12, C22. Tá formando ali. A11. Tá formando aqueles dois produtos de matrizes que tem que formar. C12 mais A21, C22. Aí aqui, resultado. Mesma coisa aqui nessas duas de baixo. A21, B11, A21, B11, mais A22, B21. A21, C11, mais A22, C21. Agora, o último, A21, B12, mais A22, B22, A21, C12, mais A22, C22. Quebra em duas matrizes. Isso aqui é uma matrizona só, mas dá para você quebrar em soma de duas matrizes. A primeira matriz vai ser justamente só com os ABs. AB, 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 AB. A segunda matriz é só com AC. Como se eu estivesse enxergando parênteses aqui, assim. Ó. Como se eu estivesse enxergando parênteses aqui. Então, quer dizer, os primeiros parênteses, esse que só tem A e B dentro, vão formar uma matriz. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar assim.
Esses parênteses aqui formam uma matriz. E somada com outra matriz que tem os termos fora do parênteses. Então vai ficar assim, A11, B11, mais A12, B21. Aí aqui embaixo, A21, B11, mais A22, B21. Aí esses outros aqui, A11, B12, mais A12, B22, mais A12, B22. A21, B12, A21, B12, A22, B22. Fechou. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o AB. É A vezes B. A gente já vai ver aqui embaixo. Tá? Por que a gente já vai ver aqui embaixo? Se você escrever aqui a matriz A, A11, A12, A21, A22, e você escrever do lado a matriz B, B11, B12, B21, B22, olha só o que acontece. Multiplica aqui A11, B11, A12, B21. Fechou essa primeira aqui. A11, B12, A12, B22. Fechou o outro elemento. A21, B11, A22, B21. Fechou? E agora o último, 21, 12, 21, 12, 22, 22. Fechou certinho. Isso aqui é igual a B. Só que tem essa daqui. Tem essa, porque essa aqui tem só os elementos dentro do parênteses. Agora, a matriz que pega os elementos de fora aqui, A11, C11, mais A12, C21. A11, C12, mais A21, C22. Aí aqui, A21, C11, A22, C21, A22, C21. E aqui, A21, C12, A21, C12, A22, C22. Essa matriz aqui, você pode checar depois, fazer todos os termos, mais, ela é o quê? Ela é AA, A11, A12, A21, A22, vezes a matriz C. C11, C12, C21. Você vê, é fácil e chata a demonstração, né? C11, C12, C21, C22. Desculpa, aqui é C22. C22. Isso aqui é mais, isso aqui é A, isso aqui é C. Então acabou, a gente saiu do A vezes B mais C, A vezes B mais C, que é essa primeira coisa que eu escrevi, foi desenvolvendo e a gente chegou no igual a B mais a C. Essa seria a demonstração dessa propriedade aqui para o caso 2 por 2, tá certo? E aí eu não vou fazer essa aqui porque é muito longo, muito chato, como vocês estão vendo, né? Mas daria para demonstrá-la também, que vale pela direita, a distributiva, tá? Que seria a número 4. Essa aqui foi a número 3, né? A número 3. Número 4 vale também a mesma propriedade pela direita. Quer dizer, A mais B vezes C é igual a AC mais BC. Tá certo? AB mais BC. Olha lá. Quinta propriedade. Associativo. Você veja, o produto de matrizes não é comutativo, então não dá para você dizer que AB é sempre igual a BA. Muitas vezes é diferente, como a gente viu aqui. Porém, o produto de matrizes é associativo, né? Então, você fazer a multiplicação, você tem 3 matrizes se multiplicando. Você fazer AB vezes C dá igual a você, se você fizer A vezes BC. Você vê que não precisa ser tudo quadrado aqui, hein? Isso que é o mais interessante aqui. Teria que criar dá para criar um exemplo interessante aqui, né? Vamos ver aqui, por exemplo, uma matriz 3 por 2 vezes uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 3, talvez. Olha só, vamos tentar criar um exemplo assim. Um exemplo. Imagina que você tem a matriz A
matriz A, 3 por 2, vamos imaginar que ela é assim, 1, 2, 3, 3, 1, menos 1. E vamos imaginar que a matriz B é 2 por 2. A matriz B é 2 por 2. Então a matriz B, vamos imaginar um exemplo assim, 1, 0, 2, 2. E vamos pegar uma matriz C, que é 2 por 3. C, vamos colocar aqui assim, 1, 0, menos 1, 2, 3, 3. Olha só. Bom, se você fizer aqui A vezes B, aqui dá para fazer a multiplicação? Dá. E o resultado vai ser 3 por 2. O resultado vai ser 3 por 2. E esse 3 por 2 dá para multiplicar essa. Não, tudo bem. Se você fizer aqui B vezes C, 2 por 2, 2 por 3. Dá para fazer. O resultado é 2 por 3. Então, vai dar para a gente testar aqui a propriedade. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o AB aqui. A gente quer mostrar que AB depois vezes C dá igual a eu fazer primeiro BC e depois multiplicar por A pela esquerda. Então, se eu fizer AB vai dar igual a quanto? Dá para ver direto aqui, ó. Aqui já está aqui o A e a B, né? 1 vezes 1, o resultado vai ser, aqui é 3 por 2, aqui é 2 por 2, então aqui dá para fazer a multiplicação, o resultado é 3 por 2, certo? Então, o resultado vai ser 3 por 2. Então vai dar 1, 3 vezes 1, 0. 1 mais 0 dá 1. Fala. 1, 3 vezes 2, 2. Vai dar 2 mais 6, que é 8. 2 mais 0, que é 2. 4 mais 2, que é 6. 3 mais 0, que é 3. E, finalmente, 6 menos 2, que é 4. O AB deu isso aqui. Tá? Agora, se eu fizer AB vezes C, AB vezes C, olha aqui a matriz C. Então, isso é a mesma coisa que pegar essa matriz AB aí que a gente calculou, 1, 2, 3, 8, 6, 4, e multiplicá-la por essa matriz C, que é 1, 2, 0, 3, menos 1, 3. E o resultado aqui vai dar quanto? Aí, bom, número de colunas é 2, número de linhas é 2, dá para multiplicar. Número de linhas é 3, número de colunas é 3. O resultado vai ser 3 por 3. O resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Tá? 1 mais 16, 17. 0 mais 24, 24. Menos 1 mais 24, 23. 2 mais 12, 14. 0 mais 18, 18. Menos 2 mais 18, 16. 3 mais 8, 11. 0 mais 12, 12. Menos 3 mais 12, 9. Então, essa matriz aqui. Esse foi o lado esquerdo. AB vezes C. Será que vai dar igual ao lado direito? Bom, o lado direito a gente tem que começar fazendo BC. Então, vamos fazer BC aqui embaixo. Vamos fazer em outra cor aqui. BC. BC dá para multiplicar? Dá. 2, 2. O resultado vai ser 2 por 3. Então, esse BC vai ficar assim. 1 mais 4, 5. 0 mais 6, 6. Menos 1 mais 6 é 5. 5, 6 e 5. Vai me ajudando aí, vai conferindo a conta. 0 mais 4, 4. 0 mais 6 é 6. 0 mais 6 é 6. Essa aqui ficou a matriz BC. Agora a gente tem que pegar essa matriz A e multiplicar por BC. E tem que dar essa mesma coisa aqui. Será que vai? Acho que eu vou cair por terra aqui, hein? Vamos ver. A vezes BC é igual. Quem que é a matriz A? Tá aqui. 1, 2, 3, 3, 1, menos 1. 1, 2, 3, 3, 1, menos 1.
vezes essa matriz que eu já calculei, que é a BC. Tá aqui. 5, 4, 6, 6, 5, 4, 6, 6, 5, 6. Isso aqui vai dar igual. Bom, dá para multiplicar? 3 por 2, 2 por 3. Dá para multiplicar e o resultado vai ser 3 por 3. O resultado vai ser 3 por 3. Esses 9 números aqui têm que ser iguais. Agora é que eu quero ver. Bom, vamos ver isso aqui. 5 mais 12. 17. Primeiro número bateu. Tá? 6 mais 18. 24. Bateu. 5 mais 18. 23. Primeira linha fechou. 17, 24, 23, 17, 24, 23. 10 mais 4. 14. 12 mais 6, 18. 10 mais 6, 16. Bateu a segunda linha também. Ah, foi só coincidência. Bom, 11, 12, 9. 15 menos 4, 11. 18 menos 6, 12. 15 menos 6, 9. Deu igual. Então, é só um exemplo mostrando para o aluno que mesmo... Porque geralmente a gente pensa isso aqui tudo com matriz quadrada. 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Aí você faz a continha com as matrizes quadradas e dá igual. Mas eu estou mostrando com esse exemplo que mesmo quando você envolve matrizes que não são quadradas, mas que dá para multiplicar, né, respeitando a regra da multiplicação, associativa. Eu fazer primeiro AB e multiplicar por C, foi essa linha branca aqui, deu a mesma coisa que eu fazer primeiro BC e depois pela esquerda multiplicar pelo A. Deu a mesma matriz no final. A propriedade associativa. Espero que vocês tenham acompanhado aí. Só para terminar aqui, tem essa propriedade aqui da transposta, que é interessante. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem. A transposta do produto não é simplesmente o produto das transpostas. Tem que inverter a ordem. Olha lá. Ó. Cadê? Aqui, propriedade 6. Transposta do produto a B é B transposta a transposta. Tá? Então, propriedade 6. Não se esqueça disso. AB transposta é igual B transposta a transposta. Tá? É curioso que com a matriz inversa acontece a mesma coisa, né? Quando a gente tem AB e está calculando a inversa, o resultado disso aqui é B inversa vezes A inversa, tá? Mas a gente ainda não falou de matriz inversa, vai falar só depois. Agora, última propriedade, 7, é muito tranquilinha, né? Uma matriz nula vezes uma matriz A dá sempre matriz nula, tá certo? Então vamos fechar aqui. O, A é igual a O, e A, O, contanto que as ordens sejam que dê para multiplicar, né? Igual a O também, tá? E fechou as propriedades. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou gravar um videozinho agora no tempo que resta, discutindo alguns exercícios aqui com vocês, porque eu quero enfatizar para vocês que vocês têm que fazer os exercícios, tá? A prova será constituída de exercícios.